Vamos então dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 27 de abril de 2022, uma quarta-feira, são 19 horas e 31 minutos na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos estudando no referido livro o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 1, Conhecimento do Princípio das Coisas. A questão é de número 17. Viu, Isabel, você que está acompanhando? Se você tiver com o livro aberto, você pode acompanhar aí pela questão de número 17. Vamos lá, então? Muito bem. Capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 1, Conhecimento do Princípio das Coisas. Questão de número 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. 18ª questão. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Quer dizer, com a evolução, com o progresso do espírito, ele vai adquirindo faculdades que atualmente não possui. Daí a estranheza do homem em relação a Deus, à medida que ele, como agem as suas leis, e etc. Né? Por isso que os espíritos, como Jesus, por exemplo, o espírito puro, sempre pediu que nós tivéssemos a confiança integral na vontade de Deus, porque a vontade dele, além de ser a suprema, ela é a perfeita. Né? Ela está lastreada em leis perfeitas. Então, como nós não a entendemos e não temos ainda a condição de entendê-la na sua integralidade, nós temos que desenvolver em nós aquilo que na religião se costuma chamar de fé. E nada mais é que uma confiança integral. Né? Como quando o tabelião, a gente faz uma assinatura qualquer no documento, ele bate o carimbo lá, pá, dou fé. Né? Ou seja, pode acreditar que essa assinatura é verdadeira. É assim que a gente tem que fazer em relação ao Criador, né? Ter uma confiança integral e irrestrita na sua vontade, que sempre é a melhor. A gente não vai entender agora, que não tem condição para isso, mas certamente um dia nós iremos entender, iremos agradecer a todas as coisas que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia, sejam elas consideradas boas ou más, porque nem sempre a que nós consideramos boas são realmente boas. E nem sempre a que nós consideramos más são realmente más. Né? O norte-americano, o americano do norte, lá os nossos irmãos dos Estados Unidos da América do Norte, como o povo judeu, sempre considera um empecilho como uma oportunidade. Né? O árabe, ele costuma gastar dinheiro na crise. Quando ele está ganhando, ele economiza. Olha que interessante, exatamente o contrário da gente, né? Exatamente o inverso. Mas eles, como são um povo de essência comercial, né? Eles são comerciantes por natureza, sempre viveram do comércio, eles têm uma noção muito maior e muito melhor do que fazer com o dinheiro, né? Porque eles têm uma experiência larga nesse aspecto. Né? Então, eles gastam dinheiro na crise e economizam quando estão ganhando. E assim a gente pode dizer que todo empecilho, tudo aquilo que a gente considera como um entrave na nossa vida, na maioria das vezes é uma oportunidade. É uma oportunidade valiosa de progresso, de crescimento e de amadurecimento dos nossos espíritos. Né? 19ª questão. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza?
Resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento, em todos os sentidos. Mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. O que eu acho mais interessante dessa questão é o seguinte: Kardec não faz a pergunta de se a religião pode fazer isso. Ele faz a pergunta de se a ciência pode fazer isso. Entender a vontade do Criador. E os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento. A ciência. E por que não a religião? Porque a religião ela faz exatamente o inverso. Ela oprime o homem. Não é? Ela cria anátemas entre os homens, inimizades entre os homens, porque fanatiza. O homem ele leva muito em consideração a religião e menos o sentimento legítimo de religiosidade. A religiosidade diz a ele que existe algo maior, que existe algo superior. Mas a religião não. A religião faz ao contrário. Ela condiciona e fanatiza o homem. Daí as muitas guerras que já aconteceram, não é, na história da humanidade, em nome da religião, em nome de Deus, inclusive. Não é? Então, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos. Não só no sentido de entender, compreender o Criador e suas leis, mas em todos os sentidos. Não é? E Kardec arremata com uma explicação a respeito dessa resposta. Quanto mais é permitido ao homem penetrar esses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E é verdade mesmo. No dia a dia a gente vê se repetirem exatamente esses fatos que Kardec coloca aqui como um grande empecilho do homem. Não é? O homem coloca sempre à frente de todas as coisas a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo. E isso lhe traz a ele muitas decepções. É comum a gente ver pessoas de uma certa idade, né, 70, 80, 60 anos para dizer assim: se eu soubesse o que eu sei hoje, faria tudo diferente. Não é? Por quê? Porque a maturidade da vida mostra para ele que ele cometeu equívocos por falta de maturidade. Não é? Frequentemente, imaturidade do senso moral. Questão de número 20. Se vocês quiserem comentar alguma coisa ou não entenderam alguma coisa, é só ir levantar o braço e pedir para a participação que a gente dá a palavra, ok? Questão de número 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Resposta: sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Arremata Kardec com a seguinte explicação: é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Está falando sobre a revelação espírita. Jesus, ele não podia revelar aos homens do seu tempo, pessoas semi-selvagens, aquilo que a doutrina espírita, através dele, sob o comando dele, como espírito de verdade, está revelando nesta obra e nas outras obras escritas por Kardec. Que não havia inteligência, a inteligência e a maturidade moral necessária para os homens entenderem aquilo que está aqui colocado. Então, a gente vê muitas vezes, né, nós vamos ver ao longo do estudo desse livro, revelações da ciência espírita se sobrepondo
ou se adiantando, melhor dizendo, às revelações da ciência, que depois são confirmadas pela ciência. É muito interessante isso, de observar, né? A ciência acaba confirmando aquilo que a doutrina espírita, em meados do século XIX, revelou. Então, podem sim adiantar, desde que Deus o considere útil para a humanidade. Porque água demais mata a planta, né? Isso é uma realidade. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Baseado nessa tua última fala, a ciência ainda tem para revelar, na tua ótica, algo que não tenha sido revelado sobre o Espiritismo? Olha, o Espiritismo, ele tem muita coisa a ser revelada ainda. Muita coisa. Nós, na realidade, recebemos um esboço daquilo que é o mundo espiritual. Apenas um esboço. Nós sabemos muito pouco dos atributos do espírito, nós sabemos muito pouco da vida espiritual, de como se comportam os espíritos na vida espiritual. Nós sabemos muito pouco a respeito de tudo. Essa é a realidade. Agora, uma coisa é saber através dos espíritos superiores, outra coisa são as fantasias declaradas nos romances espíritas, que tem aí o pejo, tem aí a prepotência de dizer que estão completando a doutrina espírita ou revelando algo que a doutrina espírita deveria ter revelado e não revelou. Isso é baboseira, isso é fantasia. Mas certamente, depois que nós aprendermos e começarmos a praticar tudo aquilo que a ciência espírita nos revelou através das 5 obras básicas de Kardec, nós vamos estar aptos a receber outras revelações. Porque é assim que as coisas funcionam mesmo. Moisés veio há 6.000 anos atrás e revelou os 10 mandamentos. Jesus, há 2.000 anos atrás, e revelou a lei moral, não é? As coisas de ordem moral, de forma mais ou menos velada. O Espiritismo veio desvendar essas leis de ordem moral e revelar outras, não é? Que o homem desconhecia. Mas nem os 10 mandamentos de Moisés, seguramente, ainda nós não praticamos. O homem ainda está numa fase ainda muito incipiente da sua evolução moral, do seu progresso moral. O homem ainda leva muito mais em consideração as suas necessidades materiais e as suas vantagens materiais em detrimento do próximo do que aquilo que é de ordem moral. Quer dizer, ele aprende a muito grosso modo. Ele precisa sofrer muito para entender o valor das coisas. Ainda é assim aqui no nosso mundo. Poucos se dedicam a fazer o inverso, a procurar o inverso, o caminho inverso. Não o caminho do materialismo, não o caminho do egoísmo, da prepotência, do orgulho, do poder pelo poder, do poder por ter a vantagem de dominar outro homem. Não é? Aqui ainda há muito disso. O homem ainda leva muito em consideração ter o poder para poder dominar outro homem. Nós vemos reiteradamente pessoas que têm poder, prefeitos, governadores, deputados, senadores, etc., usarem o cargo única e exclusivamente em benefício próprio, tirando vantagens pecuniárias, em detrimento da fome, em detrimento do bem-estar, em detrimento da saúde da população, que ele tem o dever, a obrigação e a responsabilidade de cuidar. Infeliz daquele que faz isso, né? A gente sabe que a lei de causa e consequência, nesse aspecto, é um chicote dolorido, não é? Ele vai ter que responder. E a gente não sabe o quanto isso vai pesar para essas pessoas, se vai ser muito ou se vai ser pouco, porque o Criador, ele julga conforme a intenção, não é? Então, nós não somos ninguém para julgar a atitude de quem quer que seja, mas certamente não foi a correta, certamente não é a mais correta. E nós fazemos isso, esses fazem no atacado. Quem tem o poder faz
Isso no atacado. Nós fazemos isso no varejo. Quantas vezes nós deixamos de cumprimentar, de dar um bom dia, ou de desejar o bem para o próximo, ainda que em pensamento, né, através de uma prece? É comum você perguntar, eu estou falando estou falando, me referindo a mim mesmo, você perguntar a uma pessoa que está com problema espiritual se ele faz prece. Senão, não tem o hábito. Uma coisa tão... Pode falar, né? O senhor não acredita que a gente esteja passando por isso? Porque nós estamos nesse planeta aqui, né? E que é necessário ter que passar por isso, porque nós temos a nossa vestimenta, a nossa comida, a gente precisa de tudo isso. Não, tem, sem dúvida. O que a gente não pode é para os extremos. Mas acho que encarnamos exatamente aqui para aprender. Sem dúvida, Dani. Mas poderia ser melhor. Isso, né? Poderia ser melhor. Não haveria necessidade de ser da maneira que é. É por isso que eu falei, os extremos, né? Só matéria ou também só a questão espiritual. Eu penso que a gente precisa dos dois, porque estamos encarnados aqui. Sem dúvida. E não tem nada errado, está tudo certo. Está tudo certo, não tem nada errado. O Criador não faz nada que não seja necessário. Os espíritos falam que dentro do mal está o remédio. Dentro do mal. Quer dizer, a gente, muitas vezes, ou a maioria dos homens, muitas vezes consideram a vida do ponto de vista somente desta encarnação. A maioria considera assim. Por isso que enveredam pelo caminho do materialismo. E o religioso extremista faz a mesma coisa. Por isso que envereda pelo caminho do extremismo religioso, ou do fanatismo religioso. Da mesma maneira. Então, a realidade, a verdade é sempre que a gente fala, o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Você pode perfeitamente viver a vida material, com tudo aquilo que a vida material oferece, conforto, boa alimentação, boa assistência médica, tudo aquilo que você puder conquistar ao longo da sua vida, sem esquecer do próximo. Não há necessidade nenhuma de nós nos tornarmos um beato ou uma beata, né? Ficarmos o dia inteiro de mãos postas, né? Fingindo, né? Hipocritamente, estar somente vivendo a vida espiritual. Porque é hipocrisia pura, não é verdade isso. Nós temos as nossas necessidades materiais, nós somos espíritos encarnados. E não há como ser diferente. Agora, o que eu me refiro é ao comportamento da maioria. O Kardec tem uma frase que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que retrata bem aquilo que a gente está conversando aqui. Ele diz assim: cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, as marcas de sua grandeza ou de sua decadência. Olha que interessante. Ele não está criticando a humanidade, mas é uma realidade. Porque a obra fala do autor. Jesus falou isso de outra maneira. Ele disse assim: uma boa árvore não dá mau fruto. Uma árvore má não dá bons frutos. Jesus falou a mesma coisa dessa maneira que eu repeti agora. Não é? Então, é preciso que nós nos conscientizemos de que é sempre fundamental considerarmos o retorno. E nós retornaremos. Ou seja, nós reencarnaremos. Como vai ser essa reencarnação? De que maneira nós iremos reencarnar? Queremos reencarnar melhor ou pior do que nós estamos? Queremos ter uma vida mais confortável do ponto de vista material e do ponto de vista moral ou não? Então, é preciso levar sempre isso em consideração, não é? E agir de conformidade com a nossa consciência, porque muitas vezes a consciência diz para o sujeito: não faça. Fica claro para ele isso, não faça, e ele faz. Ele sabe que está prejudicando, que está roubando, que está enganando, que está corrompendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Não lhe falta esclarecimento nem inteligência. Mas ele se deixa conduzir pelo lado material da vida, pelos interesses materiais, como se isso fosse a única coisa importante. Eu só vou aqui fazer um parênteses aqui. A Luciana entrou, a minha filha.
está conosco, está desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Bem-vinda, viu, Lu? Posso fazer só antes de nós passarmos para o próximo tópico? Claro. Eu fico pensando em cima do que a Dani acabou de comentar, né? Que nós, por sermos espíritos imperfeitos e por estarmos nesse planeta de expiações, eu fico a pensar, pelo que a gente vê todo dia aí, Luiz, e Dani e Lu, quantas reencarnações nós teremos que ter para vermos esse cenário mudar, porque eu esses dias vi, Luiz, um comentário do seu Milton Filipelli aí, né, falando justamente sobre isso. Ele acha que é lá por 11 mil, 12 mil. Estamos lascados. Mas, na realidade, eu tenho uma visão um pouco diferente a esse respeito, tá bem? Os espíritos falam que nós estamos aqui num corpo de carne, e que esse corpo de carne é um disfarce. Estamos disfarçados de encarnados. Quantas encarnações nós já vivemos para chegar no ponto que nós estamos? Para nos interessarmos pela doutrina espírita e pelas coisas morais que a doutrina espírita nos ensina. Essa é a pergunta. Porque a gente vê que tem muitos irmãos nossos em humanidade, encarnados e desencarnados, que estão tão distantes deste ponto de maturidade moral, porque Kardec fala exatamente isso. Para entender a doutrina espírita, não é necessário idade cronológica. Ou seja, há muitos homens de 70 anos que não são capazes de compreender a doutrina espírita e crianças de 10 que compreendem perfeitamente. E isso se deve à maturidade no senso moral. Para chegar nessa maturidade, não é para qualquer um. É preciso muitas experiências. É preciso ter vivido muitas experiências, ter cometido muitos acertos e muitos erros para poder adquirir essa maturidade. O que eu entendo é o seguinte: a partir deste ponto para frente não tem retorno. É para frente e para cima. Não tem retorno. Não tem mais como voltar atrás. Não retroage nunca. De jeito nenhum. A gente sempre evolui. Mesmo aqueles que a gente julga uma condição hoje, né, inaceitável, vamos falar aqui da gente, sim, mesmo assim ele está evoluindo. Sem dúvida. Sem né? dúvida. Porque Sem eu dúvida. fico pensando às vezes, né, quando fala do nosso retorno, da nossa reencarnação, é sempre um passo, é sempre para melhor, eu acredito. Né? E aí, quando o senhor está falando agora, realmente, para a gente chegar aqui, quantas encarnações? O que será que eu já fiz? Não tem como eu retroagir, porque ninguém evolui, né? Todo mundo está evoluindo. Não. O que eu demorei para entender quando eu comecei a estudar espiritismo. Porque eu pensava, como que pode uma pessoa que vive só de maldade, tem várias pessoas canibais que matam, que comem, né? Mas como que evolui? Aí eu penso, mas quem eu já fui para chegar perto? É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E o melhor dessa situação é o seguinte: não retroage. Não é, perguntem à sua própria consciência. Eu seria capaz de fazer o que eu fazia há 15 anos atrás? Há 10 anos atrás? Porque a nossa moralidade, ela progride e acompanha a nossa inteligência. E isto cria uma barreira moral aos nossos maus atos que não tem como retroceder. Então, isso significa dizer o seguinte: a proximidade com os espíritos superiores, com o nosso espírito guia, ela é maior e mais intensa. Então, nós vamos ganhando em qualidade moral sempre. Vamos desencarnar melhor, reencarnar melhor, desencarnar melhor, reencarnar melhor, até merecer sair de um planeta como esse e ir para um planeta melhor. Com certeza, absoluta. Absoluta. E esses nossos irmãos, que sejam, por mais cruéis que sejam,
vai acontecer exatamente a mesma coisa com eles, porque não tem como ser diferente. Não há espíritos que não progridam, não há. Todos serão felizes, todos. Se existisse uma condenação por parte do Criador, eu poderia afirmar, sem medo de errar, o seguinte: todos nós estamos condenados à felicidade. O momento que nós vivemos não tem nada a ver com o nosso espírito. O momento é um momento singular para aprender uma lição, para ganhar um benefício moral qualquer, ou então um progresso moral qualquer que nós não ganharíamos de outra maneira. Essa é a função da vida material. É uma vida totalmente falsa, irregular, em relação à vida do espírito. Nós não somos, isso eu posso afirmar com certeza, nós não somos isso. Nós estamos isso, temporariamente. Estamos encarnados temporariamente. Estamos aqui disfarçados de seres materiais, espíritos encarnados. Apenas isso. A partir do momento que nós deixamos o corpo físico, e é assim, ó, daqui para lá, um amigo nosso, dentista, Renato Berro, desencarnou aí no último domingo, me parece, dormindo. Um cara bem, 61 anos de idade, jovem, não é? Desencarnou sem nenhum problema de coração. Um cara que tinha uma vida regular, era saudável, um cara que tinha uma vida, inclusive, muito cômoda, viajava bastante, era um cara que gostava de viagem, viajava com a família e tal. Quer dizer, para deixar essa vida é uma coisa... a nossa saúde é uma coisa tão frágil, que se o homem parasse para pensar nisso, ele veria aonde está os seus verdadeiros, ou aonde estão os seus verdadeiros interesses. Pela fragilidade da saúde do corpo físico. Né? E, no entretanto, a maioria, mesmo com todos esses exemplos, mesmo com toda essa fragilidade, ainda continuam privilegiando as coisas materiais. Mas é assim mesmo, a Dani está correta nesse aspecto. Né? Nós estamos no momento certo, na hora certa, no lugar certo, para promover o nosso progresso intelectual e moral. Infeliz daquele que não aproveita as oportunidades, porque o que eu diria para vocês é o seguinte: a todos, indistintamente, chega essa oportunidade. Independentemente de ser materialista, de ser cruel, de ser um facínora, independentemente de qualquer coisa, a oportunidade sempre chega. Infeliz daquele que não dá ouvidos para ela, ou que não dá a importância devida, não é? Vamos lá? Só lembrando, eu lembro de uma palestra do senhor lá na casa, a questão, quando a gente fala desses irmãos que cometem atrocidades, né, que a gente está falando do tempo, do momento, e o senhor está citando muito moralidade. Talvez porque esses nossos irmãos já estejam no momento, não chegaram ainda no momento do intelectual, da importância do intelectual, de discernir, de conhecer, né? Porque a gente precisa primeiro ter isso, para depois a moralidade. Não seria isso? Eu me lembro de algo assim que o senhor falou numa palestra. Isso é um ponto. Importante. Isso é um ponto. O que é mais importante é o intelectual, moral. A intelectualidade é mais importante que a moralidade, porque ela traz discernimento. Não é? Mas no nosso mundo, no mundo em que vivemos hoje em dia, do século XXI, com toda essa quantidade de informações que chega para todo mundo, e com o destaque, não é, dos espíritos que aqui vivem, destaque eu falo no sentido de articulação, facilidade de falar e de entender as coisas, poucos têm falta de discernimento, na minha opinião. Falta-lhes, na realidade, uma força íntima, um propulsor íntimo, não é? O que Kardec, quando Kardec fala que a vontade não é um atributo do espírito, mas é o pensamento elevado a uma outra categoria, a uma outra condição, falta-lhe isso. Ele precisa buscar isso, não é? A maioria recebe a seguinte informação: Deus castiga e Deus perdoa. Quando isso não é verdade.
Então, o que o cara pensa? Poxa, eu nasci na favela. Meu pai foi embora, eu não tinha 1 ano de idade. A minha mãe, prostituta, viciada em drogas, eu nasci no meio de bandidagem, no meio de bandido. Eu fui abusado quando era criança. Que Deus é esse? Privilegia a meia dúzia em detrimento de uma boa parte da população que não tem sequer o necessário. Quer dizer, o Deus que é apresentado para eles é um Deus completamente equivocado, é um Deus completamente parcial, sádico até. Né? Então, o sujeito ele fica sem saber distinguir a realidade. Então, é necessário fazer aquilo que Kardec propõe, a educação integral. Educação, aquela que apenas informa, não educa. Ou pelo menos não educa integralmente. Precisaria haver um trabalho dos pais, como era no meu tempo, por exemplo, um trabalho rigoroso dos pais, no sentido de moralizar a criança e não permitir que a criança, que aflorasse na criança as suas más tendências, e toda criança chega ao mundo com más tendências, isso vale para todos, indistintamente. Os pais não permitiam que essas más tendências aflorassem, custasse o que custasse. Era cinta, era varinha de marmelo, era chinelo, valia qualquer coisa. Quando a professora tinha uma reclamação, minha mãe falava, ai de você se chegar uma reclamação da professora, nós vamos junto lá. E você vai ajoelhar no milho lá e vai ajoelhar no milho aqui em casa. Então a gente já sabia que não tinha... O mais velho era autoridade. Os que tinham mais idade, o professor, o diretor da escola, a servente que limpava a classe, era mais velho, e o mais velho tinha autoridade sobre as crianças. Hoje é o inverso. Quer dizer, piorou nesse sentido. Piorou nesse sentido. Esses 32 anos que nós vivemos aí namorando, de namorico, com o socialismo, com o comunismo, piorou a nossa educação, sobretudo a educação moral, onde a criança é permitido qualquer coisa. Qualquer coisa. Em qualquer sentido. A minha esposa estava na casa de uma pessoa, não vou citar o nome aqui por motivos óbvios, né? E o filho, de 2 aninhos, 3 aninhos, uma coisa assim, veio de longe e deu um soco na barriga da mãe. Ele é um menino. O menino já com 2, 3 aninhos já tem força. Ela falou, filho, você machucou a mamãe. Então, se você é minha mãe, mas que, pelo amor de Deus, esse moleque ia tomar tanto tapa, mas ia tomar tanta chinelada na mão, que a mão dele ia virar 2. Nunca mais ele faria isso. Nunca mais. Então, eu sou a favor eu estou teorizando aqui em favor da violência? Absolutamente. Eu estou teorizando aqui em favor da educação. Porque educar é uma coisa difícil. Educar não é fácil. Quem é pai sabe que educar significa mais dizer não do que sim. E hoje em dia se diz mais sim do que não. A não existe. Não existe. Para as crianças. Não é? Então, é preciso que os homens levem em consideração a necessidade da educação integral, dos valores morais. É preciso, porque senão vai ser a derrocada da sociedade, o fim da célula-mãe da humanidade, que é a família. A gente está vendo que essa proposta está invadindo cada vez mais os países, invadindo cada vez mais os lares, os valores estão se deteriorando cada vez mais, né? Os pais estão sendo cada vez mais desvalorizados, pais e mães que 60, 70, 80 anos morando sozinhos, com 3, 4 filhos que eles formaram na faculdade, médicos, advogados, etc., e não tem ninguém para cuidar dos caras. Quer dizer, os valores estão deteriorados. Por isso que eu sempre fiz questão na minha casa de colocar esses valores acima de qualquer coisa.
Eu dei bronca em filha minha de 30 para 30 e poucos anos, não quero nem saber. Não quero nem saber. Por isso que eu sempre fiz questão também de andar na linha para dar bons exemplos. Tem muito pai e muita mãe que não faz isso. Não é? Levam pornografia para dentro de casa, levam atitudes indecentes para dentro de casa, quando o lar deveria ser um santuário. Essa é a verdade. O lar é um santuário. O senhor sabe, seu Luiz, eu ouvi uma coisa da minha mãe e eu gostava muito. Minha mãe e meu pai falaram: eu não sou sua amiguinha. Não sou sua amiga, não é mesmo? Sou sua mãe. E eu vejo muito, hoje trabalho com jovens, a minha mãe é minha melhor amiga. E se comportam como meninas, né? Para noite, etc, etc, porque eu trabalho com jovens nessa faixa etária. E aí eu sempre lembro, mas quem é a mãe, quem é a filha aí? Né? Esses dois espíritos aí. Isso é muito interessante. Outra coisa que eu vou dizer aqui. Se eu falo na escola, eu vou ser apedrejada, gente. Paulo Freire, eu sou uma educadora. Me cite um país que segue Paulo Freire. Complicado. Não tem. É só o nosso. Por isso que estamos assim. Mas se eu falar isso, gente, seu Luiz, Alexandre, Lúcia, eu estou perdida no meio da educação. É isso aí. As ideias de Paulo Freire. E eu estudei, e um dia eu achei que era bonito, e quando eu vi na prática, eu gostaria de saber. Porque em nenhum país eu fui pesquisar. Você sabia que ele não é pedagogo? Que ele nunca foi pedagogo? Nem professor? Nunca foi. Como é que um cara que nunca fez um curso de pedagogia, que nunca foi professor, pode ditar normas de pedagogia? Então, e como pode um país ficar idolatrando, né, algo, uma pessoa, uma ideia, que na prática é horrorosa, não deu certo, não dá certo. Na realidade, ninguém copia por isso. Dani, isso é parte de um processo. Isso é parte de um processo. Eu falei agora há pouco, que nós estamos de namorico com o comunismo e com o socialismo faz 32 anos. Graças a Deus, elegemos um presidente conservador, cujos valores são os valores da família, os valores morais, o bem material, a posse do bem material, o direito à defesa, à legítima defesa e outros valores que eram no meu tempo. Eu tenho 70 anos. Era no meu tempo. A gente ia no mapping, e acho que todo mundo aqui já ouviu falar o nome dessa loja, né? E comprava uma arma. Meu pai era um operário, era um motorista da Nestlé, entrou no mapping, escolheu a arma que ele queria, comprou, deu os documentos dele, 15 dias depois estava com a arma na mão. Um Ross 32, existe até hoje esse revólver. Agora, ter arma, você vira bandido por ter arma em casa. Se você tiver uma arma em casa, você vira bandido. Então, você não tem mais direito à defesa, à legítima defesa. A legítima defesa da propriedade defendida pelos espíritos superiores. Kardec faz essa pergunta: tem o homem o direito de defender os seus bens materiais? Olha, se os bens materiais foram adquiridos legitimamente, e nunca em detrimento do próximo, ou seja, se você nunca roubou, nunca matou, nunca enganou, nunca corrompeu para ter o que você tem, esses bens são seus e legítimos. E você tem tanto o direito de defendê-los quanto de defender a própria vida. Palavra dos espíritos superiores, eu não estou inventando nada aqui. Aliás, eu sempre falo em nome dos espíritos superiores. A minha opinião, muitas vezes, é diferente da deles. Minha opinião pessoal, Luiz Herrera. Mas eu não posso falar em meu nome. Eu tenho que falar em nome deles. E é isso que eles ensinam. Questão da legítima defesa. É isso que eles ensinam. Nós temos o direito, é nosso, foi conquistado ao longo de uma vida. Às vezes, para ter uma casa e um carro, o sujeito trabalha uma vida inteira. Uma vida inteira. Não é? Então, é legítimo esse direito. O que nós precisamos, na minha opinião, falando agora um pouquinho, adentrando um pouquinho das necessidades políticas do Brasil, é defender esse estado de coisas que nós temos aí. Nós precisamos defender esse estado de coisas. Porque se o Brasil cair, como já quase caiu, na posse da União Soviética e da China,
nós vamos ficar piores do que a Venezuela, piores do que está a Argentina. A Argentina está com 55% de inflação. Quer dizer, nós precisamos defender. É preciso que se retorne com os colégios militares, é preciso que se retorne com a disciplina, com a ordem, com as regras. É preciso. Olha o que virou as nossas faculdades. A USP era a joia da coroa. Eu tinha amigos que estudaram na USP, fizeram odontologia, e para se formar no curso de odontologia tinha que saber latim. O sujeito xingava, urrava, esperneava, mas tinha que estudar latim para poder passar no curso de odontologia. Olha o que virou a USP, um antro de marginais. As universidades viraram embaixadas, ninguém entra dentro. Um antro de marginais. A verdade é essa. Quer dizer, é isso que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando ultimamente. Mas vamos continuar com os nossos estudos. Vai. Nós estamos na questão, no item 2, espírito e matéria, está correto? Isso. Tá. Pergunta 21. Pergunta de número 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por ele num certo momento? Preste atenção na pergunta e preste atenção na resposta. A matéria existe desde toda a eternidade, porque só Deus é eterno, não é isso? Nada mais é eterno, só Deus. Eterno é o não criado. Todo o resto foi criado. Ou foi criada por ele num certo momento. Os espíritos respondem, porque nós não temos ainda a condição de entender a resposta na íntegra. Eles respondem o seguinte: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo, qualquer que seja a distância, a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Resposta: Deus criou desde sempre. E ele vai responder mais à frente aquilo que a gente sempre fala aqui: elemento material e elemento espiritual. Questão de número 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Resposta: do nosso ponto de vista, sim. Por quê? Porque a matéria que nós não concebemos, não entendemos como matéria, mas é matéria. Por exemplo, os fluidos são matéria e nós não conseguimos sequer tocá-lo. Né? Nós só entendemos matéria como algo que a gente pode pegar, tocar, pesar, medir, não é? Mas há coisas que nós ainda não conhecemos como matéria e é matéria. Porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Ele está se referindo ao encarnado, para vós, encarnado. Porque os espíritos sabem, sim. Não é? Os espíritos sabem a diferença. Os espíritos de uma certa evolução, de um certo progresso intelectual e moral, entendem essa diferença. Pergunta de número 22A. Que definição podeis dar à matéria? Resposta: a matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Explica Kardec o seguinte a respeito dessa resposta. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda da qual e sobre a qual o espírito atua. Pergunta de número 23. Que é espírito?
Resposta: o princípio inteligente do universo. 23A. Qual é a sua natureza íntima? Resposta: não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Então, matéria é uma coisa e espírito é outra. São coisas distintas, totalmente diferentes uma da outra, embora coexistam e seja necessário ao espírito a existência da matéria para que ele possa progredir agindo sobre ela. Questão de número 24. Se ficar alguma coisa no meio aí que ficou mal explicado ou não entendido, avisem, por favor. O espírito é sinônimo de inteligência? Se você perguntar isso para as pessoas que não têm conhecimento de doutrina espírita, a resposta será sim. E, no entanto, o espírito não é inteligente. Resposta: a inteligência é um atributo, uma qualidade essencial do espírito. Mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Por isso essa confusão. Não há espírito sem inteligência, porque é um atributo. A partir do momento em que ele se individualiza, ele deixa de ser elemento espiritual para tornar-se um espírito. A partir daquele momento, o espírito e inteligência podem se confundir, porque todos os espíritos, independentemente do grau de evolução que ele tenha, tem inteligência e pensamento. Ele está lá na situação mais atrasada que existe do ponto de vista material. Para chegar no estado nominal, vai levar bilhões de anos, mas ele tem inteligência. Ele ensina e aprende. Um exemplo, um grupo de vírus, né? Uma colônia de vírus. O vírus, ele deixa a colônia, ele se afasta da colônia. Isso eu vi num filme feito através de uma potente lente de um cientista. Ele deixa a colônia, se afasta da colônia, aprende a se defender do antivírus injetado naquele corpo. Ele se aproxima da colônia novamente, se conecta à colônia e ensina os outros vírus a se defenderem do antivírus. Então, para aprender, nós precisamos de uma coisa que é fundamental. Precisamos de inteligência. E para ensinar, a mesma coisa. Não há como aprender e ensinar sem inteligência. Então, nós podemos dizer que naquele vírus existe um princípio inteligente, ou seja, um espírito. Não é? Questão de número 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Resposta curta e grossa. São distintos. Não se confundem. São duas coisas independentes. Mas é necessário a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. A matéria não tem inteligência. A matéria, ela é inerte de qualquer ponto de vista. Sem a ação do espírito, não há nenhum movimento por parte da matéria. Quem modifica a matéria e dá qualidade a elas é o espírito. O espírito é que dá qualidade à matéria. Portanto, a matéria não tem inteligência nenhuma. A matéria não progride, não evolui, não muda sozinha. Enfim,
o estado estático da matéria, se nós pegarmos um objeto qualquer, colocarmos em cima de uma mesa e ninguém agir sobre ele, ele vai ficar ali tanto tempo quanto seja necessário, até que alguém ou algum fator venha modificar essa situação. Quer dizer, matéria não age. Quem age sempre é o espírito. E tudo que nós conhecemos no universo é fruto da ação dos espíritos, com a sua inteligência sobre a matéria. Já tem um aviso aqui dos homens aqui dizendo que a nossa chamada acaba em 9 minutos. Então, nós temos mais um pouco de tempo para darmos sequência ao nosso estudo. Depois, quando faltar aí uns 3, 4 minutos, a gente faz a nossa prece de encerramento. Questão de número 25A. Esta união entre espírito e matéria é igualmente necessária para a manifestação dos espíritos? Entre aspas. Por isso, entendemos aqui o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Resposta: é necessário para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. O que nós vemos, o que o vidente vê, o que nós vemos ao longo do nosso sono do corpo físico, não são os espíritos. É a matéria com a qual ele se envolve, ou seja, o seu perispírito modificado segundo as necessidades para se fazer identificar nesta ou naquela situação. Ninguém vê espírito. É uma falácia alguém dizer, não, fulano vê espírito. Não vê espírito coisa nenhuma. Você vê o desencarnado envolvido pelo seu perispírito. Os nossos órgãos, os nossos sentidos não estão aparelhados para verem espíritos, e sim matéria. Questão de número 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Você pode imaginar uma situação como essa. Questão de número 27. Haveria, assim, 2 elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Olha a pergunta de Kardec, a dedução lógica de Kardec a respeito de tudo isso que foi ensinado pelos espíritos superiores sobre espírito e matéria. Haveria, assim, 2 elementos gerais, ou seja, de onde derivam todos os espíritos e toda a matéria que nós conhecemos. A matéria e o espírito? Resposta: sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. A Trindade não é Pai, Deus, Filho e Espírito Santo. A Trindade é princípio material, princípio espiritual e Deus, ou as leis naturais. Que em função das leis naturais criadas por Deus, é que a vida é permitida no universo inteiro. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseiro para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria, É fluido, como a matéria é matéria. Suscetível, em suas inumeráveis combinações, como esta, e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve,
é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Então, talvez fosse interessante a gente voltar nessa questão de número 27, porque ela é bastante ampla e um tanto quanto complexa. É preciso que a gente venha aqui esmiuçar aquilo que foi explicado pelos Espíritos. Vamos marcar a questão de número 27 para nós retomarmos no nosso próximo encontro. Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Tudo tranquilo. Só retomando, o perispírito é fluido. Como é que é? Perispírito é fluido. Sim, o perispírito é fluido. Ele é fluídico, né? Ele não é matéria densa, como nós conhecemos, mas é matéria. Tá certo? Quando chegar nessa parte aqui, tem que... Toda vez que a gente chega aqui, estuda... Estuda, reestuda, lê com atenção. Leiam durante a semana essa questão de número 27, porque ela é muito abrangente, ela requer aí certas explicações para que a gente possa entender. Vamos fazer a nossa prece, então? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor e a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificarmos a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos nessa noite. E que assim seja.